Bom, eu sempre tive esse gosto enorme pelo roxo, né? Mentira, gente, eu nunca tive gosto por roxo. Cara, hoje, de quase 3 meses, tu recebe a tua proposta. Vai ser isso. Então, vai saber, gente, eu não sou vidente, eu não consigo ler a cabeça de vocês. Vocês precisam falar comigo. Você... Uai... Gente, minha câmera caiu. Deve estar diferente aí o ângulo pra vocês, mas é isso, segue o baile. Fala, gente, Duda Tech aqui de novo para contar uma coisa para vocês que muita gente estava me pedindo no Instagram, que é falar sobre o processo seletivo da Accenture, que é a minha nova empresa hoje que eu estou trabalhando como analista pleno em front-end, gente. Não tô nem acreditando, gente, que eu tô aqui, sério. Ainda não caiu a ficha, essa que é a real, tá? Ainda não caiu a ficha. Mas bem, hoje eu tô com essa missão para contar para vocês, tintim por tintim, como é que aconteceu o processo seletivo da Accenture. Foi muito longo, mas foi também um dos melhores processos seletivos que eu já passei na minha vida. Porque, nossa, gente, foi assim, surreal. Aprendi muito, muito, muito mesmo. Então vamos lá saber como é que foi esse processo seletivo e como é que eu me candidatei para as vagas da Accenture. Gente, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a Accenture, para quem não conhece, é uma empresa de consultoria global, internacional, é referência em tecnologia, eu acredito que é hoje, né, deve estar no ranking da primeira e maior consultoria do mundo, né? Antes de você entrar em contato com as pessoas recrutadoras, né, dá uma estudada sobre a empresa para você saber se você sente, né, que é o teu momento, sente que é a tua empresa que tu vai gostar de trabalhar, tá? Tem que ter aquele feeling, né? Pra gente poder ter também aquele gás para estar estudando sobre a empresa, mesmo antes de estar entrando nela. Porque isso é uma das coisas que destaca bastante em processo seletivo. Mas eu não vou falar sobre isso agora não, tá? Eu já tô mudando de assunto porque eu adoro falar sobre coisas assim que se destacam em processo seletivo, eu adoro falar sobre processo seletivo. Então, se você já gostou do tema, deixa o seu like e comenta aí se você realmente gosta de estar falando sobre isso, de receber dicas sobre processos seletivos, sobre empresas, que aí eu gravo mais vídeos pra vocês. Então, bom, eu já sabia qual era a empresa dos meus sonhos, qual era a empresa que eu desejava muito estar trabalhando e eu peguei e me candidatei. Você acredita que eu me candidatei apenas para Accenture? Sério, um risco muito grande, mas depois eu explico para vocês em outros vídeos de processo seletivo o porquê que eu fiz isso, o porquê que eu me senti segura de estar me candidatando para apenas uma empresa, que é a empresa que eu tinha o maior sonho de estar trabalhando, tá? Eu vou deixar essas dúvidas depois, né, essas curiosidades, né, essas dicas minhas de como você se candidatar para processos seletivos, assim, ter um foco, né, não ter ou deixar aberto, né, essa lista para várias empresas para você se candidatar. Eu posso gravar um vídeo depois, tá? Só não esquece de novo de me pedir e deixar seu like, tá certo? Tá, gente, o que acontece? A Accenture ela é bastante concorrida, então às vezes vai ter vagas para o que você quer em uma determinada época e às vezes não. Então, cabe você a estar analisando as vagas que a Accenture ela tem na determinada época que você quer se candidatar. E se não tiver, dá uma esperada, coloca um alerta no LinkedIn, faz o seu cadastro na plataforma lá, né, no Workday da Accenture para você poder se candidatar às suas vagas e ficar de olho lá se as vagas elas vão retornar, né, para um determinado cargo, para uma determinada área que você quer, tá certo? Então, essa é uma das coisas que eu quero que vocês saibam, porque nem sempre vocês vão estar encontrando as vagas que vocês querem. Então tá, aí eu verifiquei se as vagas de desenvolvimento full stack, elas estavam abertas, e aí eu me candidatei para todas de desenvolvimento full stack, porque eu queria muito, muito estar entrando numa vaga de desenvolvimento full stack. Mas eu acredito que era para um cargo alto, era para algumas pessoas que já tinham experiência há bastante tempo no mercado. Eu não tinha isso, não tinha como eu pôr isso no meu currículo, então eu não tinha como ser contratada para poder entrar numa posição de desenvolvedora full stack, tá certo? Então eu não consegui entrar por essas vagas. Depois eu encontrei uma vaga, né, que tem um processo seletivo da Academia Accenture, tá?
que era para front-end, tá? Outra coisa para avisar para vocês, a Accenture ela tem diferentes estilos de processos seletivos, tá certo? Eu passei por esse processo seletivo, que é da academia, mas que é diferente dos demais, né? Dentro da academia, se você passa um processo seletivo da academia Accenture, né, seja de front-end, seja de Java, seja de back-end, você tem um treinamento durante algumas semaninhas aí, para você poder fazer um projeto, para você poder mostrar suas habilidades, para você entender quais são as ferramentas que as pessoas dentro da empresa utilizam. E olha, gente, é top, viu? Porque você aprende ferramentas modernas que uma empresa de referência da Accenture usa. Então, mesmo que você não consiga passar de primeira no processo seletivo da academia, você ainda sai ganhando, porque você sai sabendo ferramentas muito importantes dentro de uma empresa de referência que são utilizadas e você acaba aumentando o seu portfólio, você acaba sabendo mais, você acaba ficando na frente de alguns outros candidatos depois, quando você for se candidatar. Então, você acaba adquirindo habilidades extras. Isso é fenomenal, gente. Inclusive, gente, teve coisas que eu aprendi nessa academia que eu nem tinha aprendido na Tribe e na faculdade também, né? Nem tinha conhecido algumas ferramentas que facilitam muito na componentização, na estruturação do teu código. Olha, foi surreal. Então, sim, recomendo vocês se inscreverem nas academias Accenture. Eu vou deixar o link aqui, porque foi um processo seletivo que para mim foi muito bom. Assim que você passa no processo seletivo, você já tem mais ou menos uma noção do que a empresa ela utiliza, né, de ferramentas. Então, você já sabe o que você vai instalar, o que você vai mexer. Então, é uma coisa bem legal, porque quando eu tive a minha experiência de estágio, e a experiência de estágio é assim mesmo, você entra sem saber muito bem o que você vai fazer, né? Você entra uma pessoa muito crua. Mas também, por quê? Porque às vezes você não recebe esse treinamento que, por exemplo, uma academia, durante um processo seletivo, pode te trazer, entendeu? Então, é um processo seletivo que eu super recomendo para as pessoas que estão entrando agora no mercado, que vão ter o seu primeiro emprego. Fui aí, me candidatei, demorou muito tempo, gente, para poder me informarem se eu vou continuar no processo seletivo, se eu vou estar fazendo algum tipo de teste, algum tipo de encontro para falar sobre mim. Então, olha, gente, demorou bastante. Eu peguei no pé, viu? Porque eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa insistente. Mas assim, gente, paciência mesmo. É uma empresa grande, é uma empresa que rola diversos processos seletivos ao mesmo tempo, então os recrutadores eles ficam loucos, tadinhos. A gente tem que ter esse senso também, né, de consideração, de empatia pelas pessoas. Então, dá uma esperada se você não recebeu nenhum feedback ainda, que é um ponto positivo, porque quer dizer que eles ainda estão analisando o seu currículo, ainda estão analisando o seu perfil lá no Workday, né, que você tem que ter o cadastro para você poder estar, né, se candidatando a algumas vagas na Accenture. Então, é uma coisa positiva, uma aguardada que vai chegar a resposta, tá certo? E bom, chegou pra mim um feedback dizendo que eles gostaram do meu perfil, que eu tava alinhada e tudo mais, né? Aquele feedback padrão, né, que as empresas elas dão pra você poder continuar no processo seletivo. E aí foi disponibilizado um teste. Era um teste de lógica que eu tinha que fazer, tá certo? Era teste, na verdade era teste de lógica, envolvido com programação, era bem centrado, bem focado para a área que eu queria, que era de desenvolvimento de software, de desenvolvimento web, né, em front-end. Na verdade não tinha muita coisa focada em front-end, era mais em programação, né, acredito que era um processo seletivo para medir, assim, mais ou menos as habilidades, né, as hard skills das pessoas em relação à programação mesmo, então acredito que era para vagas de desenvolvimento no geral, não era só para front-end, não. E daí, gente, nesse formulário eu tinha que responder, eu tinha um tempo, né, para poder responder cada uma das perguntas. As perguntas iniciais, que era mais sobre mim, né, falar o que eu tenho vontade de estar trabalhando, se era front-end, se era back-end, né. E aí eu tinha que escolher uma, não podia escolher full stack, eu acho que depois é que eu vou poder migrar para essa área, mas eu tinha que escolher uma, então aí eu escolhi, tá? E aí depois eu tinha que listar mais ou menos as stacks que eu tinha, né, de aptidão, já tinha me envolvido, já tinha trabalhado, e aí eu listei React, Java, Python, HTML, CSS, né, essas linguagens que a gente utiliza para poder estar programando, para poder estar criando um site, né, para trabalhar com desenvolvimento web.
E aí tinha que colocar mais ou menos numa escala do quanto você sabia sobre cada uma, sabe? É geralmente uma das coisas que a gente faz no nosso currículo, mas que a gente tinha que colocar para eles poderem fazer uma coleta de dados para medir mais ou menos o nosso conhecimento de cada ferramenta, de cada linguagem, tá certo? E depois, gente, foi pro teste de lógica. Gente, esse teste de lógica, gente, foi uma calamidade pra mim, de verdade, porque assim, eu achei muito difícil. Porque a gente tá acostumado a ver o código no VS Code, né? Todo coloridinho, com a nossa extensão. O meu é dark mode, né? Então, a gente tá acostumado a ver tudo colorido, tudo acendido, as variáveis com cores diferentes, de nomes de função e tal, essas coisas, pá. E quando eu chego lá, um PDF. Um PDF com código digitado lá no PDF. Eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Como é que eu faço pra entender isso aqui? Gente, e tava tipo assim, não tinha coisas separadas, sabe? A indentação tava boa, dava até pra entender, mas os espaços de cada bloco, de cada escopo do código não tinha espaçamento, gente. Eu demorei muito pra pegar o jeito pra entender. Mas até que fluiu. Era muito assim, lógica de programação, sabe? Coisas de if else, coisas de cálculo. Inclusive, eu recomendo a vocês, se vocês forem fazer o processo seletivo e vocês forem convidados a fazerem esse teste de lógica, levem uma calculadora. Eu tinha uma calculadora científica porque eu sou engenheira, então eu utilizei a calculadora científica a meu favor, né, para estar fazendo alguns cálculos e conferindo se realmente era esse resultado que a lógica de programação que eles colocavam na tela iria obter, né, para poder colocar lá na resposta correta, para poder marcar. Então era mais ou menos assim, tá? E depois foram perguntas mesmo, sabe, sobre lógica de programação, sobre o AND, sobre o OR, né, basicamente aquela ideia de teoria de conjuntos, né, de conjuntos de matemática mesmo, tá? Mas que normalmente a gente trabalha muito no if else, né, a gente coloca lá uma condição, a gente coloca um AND, ou às vezes a gente coloca um OR, né, quer dizer determinada coisa, se os dois são verdadeiros, né, se as duas condições são verdadeiras, vai obter o quê? Né? Se uma condição é verdadeira e a outra é falsa, vai acontecer o quê? Entendeu? Utilizando o AND e o OR. Então, era mais ou menos essas perguntas, né? Tá, e depois chegou alguns símbolos também, tá, gente? Quando você constrói o algoritmo, existem alguns símbolos que você utiliza, tá? Para você poder estar criando a tua lógica antes de você escrever de fato o código. E aí esses símbolos normalmente a gente não aprende em cursos normais, assim, tipo cursos de programação. Eu aprendi há muito tempo, ó, lá no meu início do curso de engenharia, nas primeiras aulas de computação, tá? De introdução à computação. Então, eu até reuni esses símbolos porque foi uma coisa que eu acho que se eu não tivesse uma certa noção, talvez ia interferir na quantidade de coisas que eu ia precisar acertar para poder passar para outra fase, tá certo? Então eu fiz um post lá no meu Instagram, @dudatec_oficial, depois você acessa lá. Lá tem um post falando sobre esses símbolos, tá? De criação do algoritmo, você vai achar lá. Tá escrito até processo seletivo Accenture. Eu sinalizei em relação a esse processo seletivo. E aí, acessa lá e salva, gente, esse post, porque quando vocês estiverem lá, né, vocês podem estar consultando, por exemplo, na hora, para vocês poderem entender o que são esses símbolos, o que significa cada coisa, né? Mas são símbolos até bastante intuitivos, tá certo? Para vocês acertarem mais ou menos o que é. Então, eles colocavam basicamente uma estrutura, tá, de algoritmo com símbolos e tal, e aí você tinha que saber o que ia acontecer através desse algoritmo. Então era uma coisa assim, mais simbólica e em código também, né? Variava bastante isso durante o formulário, o teste de lógica, tá certo? E aí, gente, se eu não estiver perdendo, esquecendo nenhum passo aí do processo seletivo, logo depois de ser aprovada nesse teste de lógica, eu já fui convidada a participar da academia, né? Da Academia Accenture. E foi outra fase, gente, que demorou muito, sabe? Então, paciência, gente, durante todo o processo seletivo. Depois de quase 3 meses, tu recebe a tua proposta. Vai ser isso. Gente, eu não fui convidada a participar da academia logo de cara, não. Tinha mais outra etapa aí do processo seletivo, tá? Que era o seguinte: eles convidaram a gente, né, que passou no teste de lógica,
para participar de uma dinâmica em grupo. Sempre tem, né, gente, processo seletivo. Acho que todo processo seletivo tem dinâmica em grupo, para você saber como é que você trabalha em termos de soft skills. O teste de lógica era medir as suas hard skills em termos de lógica de programação. E a dinâmica em grupo, que por sinal foi bem legal, né, mas eu me senti muito nervosa, é para avaliar as suas soft skills, né, as suas habilidades sociais. E daí, gente, no dia, eu me lembro que a gente utilizou o Microsoft Teams, tá? E eu recomendo vocês, às vezes, já estarem, assim, instalando o Microsoft Teams, porque é isso que a Accenture, ela utiliza, tá? Para as reuniões, para tudo. Até em treinamento da empresa, eles utilizam a Microsoft Teams, ok? Que é basicamente uma rede que você usa para você poder marcar encontros, marcar reuniões, entendeu? Então, às vezes é bom você já ter o aplicativo porque facilita bastante a manipulação, tá? No navegador fica às vezes um pouco difícil, o meu microfone falhou, passei mó perrengue, mas foi isso, deu pra apresentar, deu pra fazer a dinâmica. Tá, e sobre o que é que foi a dinâmica? A dinâmica foi sobre um case mesmo, focado em desenvolvimento de uma aplicação, tá? Porque acho que todo mundo lá estava se candidatando à academia front-end ou algum tipo de academia mesmo, né? Então todo mundo queria trabalhar com desenvolvimento. E aí, era um case que falava sobre uma vendedora que vendia plantas, se não me engano, plantas exóticas. E aí a gente tinha que tratar isso como se fosse um case real mesmo da empresa, solucionar a dor que o cliente tinha, né? Ela queria ir para o meio digital, ela já tinha uma loja há muito tempo de plantas exóticas e aí a gente tinha que fazer essa análise aí de como trazer essa empresa, né, que já existia de venda de plantas exóticas para o meio digital. Então era basicamente isso, analisar, criar uma proposta sobre isso, tá? E eu me lembro que eu liderei bastante, assim, eu acho que eu tive um posicionamento bastante de líder e de proatividade, tá? No momento, então eu acho que uma das coisas que destacou olha eu já dando dicas, tá, gente? Esse vídeo vai ficar gigante, mas depois eu dou mais dicas, mas só são algumas, tá? Se vocês querem mais dicas, comenta aí, me chama no direct, marca lá no Instagram, dá sinal de fumaça pra eu poder dar mais dicas pra vocês, porque eu só sei quando vocês falam, tá? Não tem como eu saber, gente. Eu não sou vidente, eu não consigo ler a cabeça de vocês. Vocês precisam falar comigo. Então, é uma das coisas importantes você demonstrar essa proatividade, demonstrar essa intuição, esse senso de liderança, né? Muito importante. Então, eu comecei a já dividir as coisas, a esclarecer o que é que a gente ia ter que fazer, né? O que é que eu tinha em mente, né? E antes disso também eu convidei o pessoal a estar lendo de novo o case, porque eu não tinha terminado de ler, né? E aí eu queria dar um tempo para todo mundo ler e a gente analisar, desculpa, e a gente analisar junto, entendeu? Então, isso é uma das coisas legais, você já propor algumas soluções, você já propor como é que vocês vão levar o case, tá? Mas depois eu dou mais dicas, senão vai encher isso aqui. E tá, a gente fez lá a dinâmica, a gente criou, a gente teve que fazer uma apresentação, o pessoal recomendou que a gente fizesse no formato de slide, né, pra gente mostrar a nossa preocupação, e mostrar a ideia e tudo mais, então foi assim. Eu não consegui falar no momento da apresentação, porque o meu microfone tava com defeito, mas acredito que não foi problema, tá, eu perguntei depois se foi problema, mas eles falaram que não teve problema, eles lidam com isso, na verdade, fiquem chateados, não fiquem preocupados por conta disso, de acontecer alguma coisa assim que vocês não estão prevendo, né? Isso é pensamento de ansioso, né? A gente vai ficar preocupado com alguma coisa que já sai do previsto, mas fiquem tranquilos em relação a isso, porque o pessoal, os recrutadores, os avaliadores, eles vão estar sempre medindo, tendo esse senso de que, pô, velho, você tá aí na tua casa, você tá em outro lugar diferente, então você tá sob condições diferentes, né, das deles, de cada uma das pessoas, então eles super compreendem se passaram algumas coisas, assim, alguns perrengues durante essa fase, né, de dinâmica, de encontros virtuais. Mas é sempre bom você checar em tudo, tá? Checar microfone, checar câmera, checar tudo, tá? Antes. Eu chequei o meu, mas de qualquer forma deu defeito na hora, então. E daí, gente, em cada uma das salas tinha um avaliador que já trabalhava dentro da Accenture, tinha um líder, né, da parte de front-end, acho que de outras áreas também, tinham líderes lá, né, que estavam avaliando o nosso perfil, avaliando como a gente agia, avaliando como a gente interagia.
Então, vocês vão até ter contato com pessoas que provavelmente vocês vão acabar trabalhando na Accenture, né, depois. É bem legal para você fazer network nessas partes, essas fases de dinâmica, né? É bem legal. E aí, bom, gente, depois de ter terminado nessa fase de dinâmica, conhecido um pouquinho mais sobre a Accenture, eu passei para a última fase, que é a parte de participação da academia. Então, fui chamada para participar da academia. E a academia como o nome diz, você estuda, né? Você consome conteúdo, você assiste, né, palestras. É como se você tivesse uma rotina, assim, de videoaulas mesmo, não videoaulas, mas encontros mesmo, encontro ao vivo, que a maioria era pelo Discord e às vezes alguns pela Microsoft Teams, porque rolava alguns erros, né, algumas inconstâncias assim, que acontecia de rede mesmo no Discord. E aí a gente tinha encontros marcados com profissionais da Accenture para poder a gente aprender sobre React, porque era uma ferramenta muito importante, né, para eles no front-end. E não só React, a gente aprendia sobre HTML, sobre CSS. Então era muito legal. Algumas pessoas passaram um pouco de perrengue, assim, porque React não é uma coisa muito fácil de entender. Imagina você ter que aprender em poucas semanas, né? Coisa que React eu aprendi em meses, né? Praticando bastante. Então, algumas pessoas sentiram muita dificuldade, mas tiveram pessoas que não se abateram e continuaram, assim, com o que tinha, com o conhecimento que eles adquiriram. E dava mesmo, gente. Tudo que o pessoal passava dava para você utilizar para o projeto final, que é o projeto que é analisado pelos avaliadores para ver se você passa ou não, né, para ser o new join. Na verdade, para ser entrevistado. A gente que achava que depois de passar a academia ia ser tipo fogos de artifício, ia ser um mar de flores, a gente já tinha passado, a gente já estava na Accenture, mas aí a gente teve que fazer uma entrevista. Então, pode rolar, né, de você ter que fazer uma entrevista com uma pessoa que esteja no cargo de liderança, uma pessoa que seja o avaliador técnico, o avaliador, né, da tua área, tá certo? Outra coisa que eu lembrei, muito interessante que aconteceu durante a academia, é que em cada aula tinha um desafio, e aí esses desafios você tinha que fazer, você tinha que codar, né, e anotar os requisitos, né? Às vezes eles passavam escrito mesmo, digitado no Discord, no grupo de Discord. E aí você lia os requisitos e você tentava passar isso através do código, montar o seu front-end. E aí eles mediam isso, mediam o teu esforço, mediam o teu conhecimento. O que eles mais queriam ver era o seu empenho, tá? Eles não queriam ver se tu sabia mais, se tu sabia menos, qual era a tua experiência anterior, tá? Eles não queriam saber disso. Eles queriam saber, na real, o teu empenho, a tua sede por conhecimento, a tua participação, tá certo? A tua colaboração. E daí, no projeto final que eu fiz, é que eu comecei a mostrar também as minhas habilidades de back-end. Eu estava participando de uma academia de front-end, mas eu queria mostrar também de back-end, porque eles deixaram super livres, né? Eu vou deixar o link para vocês aí no final do vídeo, para vocês verem a aplicação final, que foi uma aplicação do Pokémon, tá? E eles deixaram super livre para a gente poder criar uma API do zero, uma API de autenticação do usuário. A API do Pokémon já existe, mas faltava a API de autenticação do usuário para entrar no Marketplace, né? Do Pokémon. E aí eu aproveitei essa chance para poder me mostrar, né? Mostrar as minhas habilidades full stack, porque eu queria trazer esse holofote, né? Não só para mim, né? Mas para o meu time também, né? Mas trazer para as minhas habilidades que eu tinha extra, que eu tinha fora do front-end. Então, gente, aproveitem os processos seletivos, as oportunidades que você tem para você mostrar os projetos, para você mostrar suas habilidades, para se mostrar mesmo. Mostra que tu sabe, mostra que tu gosta de programar, que tu gosta de fazer outras coisas além do que eles mostram, que tu conhece outras ferramentas também que facilita bastante na programação, entendeu? Da academia, que a academia mostra para você. Então, uma coisa bastante interessante que eu recomendo a vocês é não terem medo de mostrar coisas a mais. Seja um ponto fora da curva, mostre tudo que você sabe, tá? Dê um show, velho. Ó a Duda entregando as dicas de novo, mano. Que é isso, velho.
Acompanha lá no Instagram para vocês receberem mais dicas, tá? Eu tô a todo momento lá mostrando como é que tá sendo essa minha rotina, meu início de carreira na Accenture. Acompanha lá que lá, ó, chove de dica. Tá, gente, foi muita coisa. Eu confesso que isso saiu um pouco do roteiro, tá? Era só pra dar algumas dicas, poucas dicas para o vídeo não ficar muito longo e focar mais no processo seletivo da Academia Accenture, tá? Do front-end. Mas, vocês me conhecem, eu sou falante mesmo e eu gosto muito de ajudar vocês. Então eu acho importante estar passando algumas coisas que trouxe destaque, né? Que me ajudaram bastante aí durante o processo seletivo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu adorei estar falando sobre esse tema, eu gosto muito de falar sobre esse tema, sobre o processo seletivo. E aí, se vocês quiserem, vocês podem até depois acessar o meu LinkedIn. O meu LinkedIn tem um artigo falando só sobre como você focar em processos seletivos bem concorridos, né? Se eu não me engano, mais ou menos sobre esse tema, mas eu vou deixar o link desse artigo também aí, tá? Para vocês acessarem o link do artigo, o link do repositório com todas as atividades realizadas durante a academia e também o link do projeto final do Pokémon, tá certo? Mas, gente, se gostou, deixa o seu like, compartilha com aquele teu amigo que adora Accenture, que quer saber um pouquinho mais sobre como é que é o processo seletivo de uma academia, né, na Accenture. Deixa seu comentário pra mim, porque, gente, eu adoro estar me comunicando com vocês. Eu respondo mais rápido no Instagram, tá? Então, se você quiser, me segue lá, @dudatec_oficial, porque lá tem bastante dica. Lá vocês vão acompanhar bem de perto como é que vai ser esses meus primeiros dias dentro da Accenture, como é que vai ser a minha carreira. E não esquece de se inscrever no canal, tá certo? Se inscreve no canal porque daqui a alguns dias eu vou estar soltando outros tutoriais, tá? Pra vocês, tutoriais bem legais, outros vídeos de dicas, outros vídeos de aplicações que eu faço com o link do repositório para vocês clonarem, para vocês verem como é que eu fiz, né? Que vocês sempre me pedem, né? Os videozinhos aí sobre as minhas aplicações. Então, se inscreve e aciona o sininho para você ficar por dentro de tudo. É isso, pessoal. Até a próxima.